Levítico 4. O sacrifício pelos pecados sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins, bem como a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirá-lo-ás. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne com a sua cabeça e as suas pernas, as suas entranhas e o seu esterco. Enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo onde se lança a cinza e o queimará com fogo sobre a lenha onde se lança a cinza se queimará. O sacrifício pelo pecado do povo. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e degolar-se ao novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. Porém todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. Tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. E fará este novilho como fez o novilho de expiação. Assim o sacerdote por eles fará apropriação e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelo pecado de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará a base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. O sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o restante do seu sangue derramará a base do altar. E tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará apropriação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício. Então o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu e ele será perdoado.